Olá, eu sou Carolina Miranda, coordenadora de projetos pedagógicos na Nova Escola. Você está vendo o curso Ensino Médio na BNCC, Criatividade e Empreendedorismo. Você sabe como desenvolver a criatividade em sala de aula, estimulando os estudantes a criar, inovar, inventar? Nos vídeos iniciais, nós vimos que uma das grandes novidades do ensino médio são os itinerários formativos, e que, segundo a BNCC, eles devem ser estruturados em torno de um ou mais eixos estruturantes. Por isso, nessa parte do curso, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos no eixo estruturante processos criativos. Neste vídeo, Paulo Cunha, que é professor de Ciências da Natureza e especialista em currículo e formação de professores, nos conta o que está previsto para ser desenvolvido no eixo processos criativos e dá dicas de como trabalhar com esse eixo na escola. Em relação ao eixo estruturante processos criativos, é importante considerar três grandes objetivos. Por um lado, é importante valorizar e trazer para o ambiente da escola os aspectos relativos às expressões, à cultura e tal dos estudantes. Mas também é importante ampliar os horizontes desses estudantes. Então, nesse sentido, a escola torna-se um ambiente bastante mobilizador e um ambiente bastante propício para que isso possa ocorrer. Estabelecer, por exemplo, o diálogo entre diferentes formas de manifestação artística, entre diferentes formas de manifestação cultural. Um terceiro objetivo em relação a esse eixo estruturante diz respeito a criar situações no ambiente escolar que permitam aos estudantes mobilizar esses conhecimentos e essas habilidades em relação à criatividade, em relação aos aspectos culturais, em relação às formas de expressão, para que esses estudantes consigam, por exemplo, propor intervenções, para que eles possam, por exemplo, revisitar determinados aspectos das suas manifestações culturais e expressões artísticas e assim por diante, sob diferentes perspectivas e em relação a diferentes referenciais. Em relação ao papel do professor, a gente entende que esse eixo estruturante, ele é mobilizador. Se por um lado a gente deve resgatar e criar oportunidades para que os alunos tragam para a escola seus referenciais em relação à cultura, em relação às suas manifestações culturais e artísticas, também é extremamente importante que se crie ambientes de diálogo entre aquilo que os professores identificam como sendo manifestações e expressões culturais e as suas diferentes formas aí de manifestação, e possa se criar ambientes de intercâmbio entre essas situações. Nesse sentido, é importante, por exemplo, que se amplie as possibilidades, tanto na perspectiva dos alunos quanto na perspectiva dos professores. Nesse sentido, por exemplo, criar no ambiente escolar ambientes que propiciam intercâmbio entre diferentes tipos de manifestação cultural e artística é extremamente importante. E nesse sentido, tanto os professores, quanto os estudantes, quanto a própria comunidade escolar têm muito a contribuir. Se a gente considerar, por exemplo, que em diferentes regiões, diferentes cidades, diferentes estados, há manifestações culturais que muitas vezes passam paralelo à escola, trazer essas manifestações para o interior da escola, refletir sobre elas, desenvolver ou projetar novas formas de estabelecer diálogos com essas manifestações é uma possibilidade bastante rica e creio que todos possam ganhar com isso, né? A diversidade de possibilidades de intervenção dos professores nesses processos de aprendizagem, ela não deve se limitar às estratégias que são tradicionalmente utilizadas no ambiente escolar. Nesse sentido, abre possibilidades para que novas e diferentes formas de comunicação e de expressão possam ser utilizadas no ambiente da escola. É óbvio que não se espera que um professor domine todas as linguagens, domine todas essas formas de comunicação.
E, novamente, é importante que essas habilidades, essas diferentes formas que os diferentes professores apresentam, devam ser valorizadas. Então, é possível, por exemplo, que um professor de física domine bem, por exemplo, uma linguagem envolvendo dança ou envolvendo alguma outra manifestação artística e tal. Então, além do seu componente curricular, seria muito saudável que essas habilidades, essas diferentes formas de expressão pudessem se manifestar no ambiente escolar. É claro também que os professores não dominam todas as formas de expressão, as diferentes tecnologias de comunicação e assim por diante. E muitas vezes os alunos dominam muito mais algumas tecnologias, o uso de determinadas ferramentas do que os próprios professores. Isso não deve ser entendido como um problema. Entendo que a gente deva olhar para isso como uma oportunidade, por exemplo, de trazer os alunos como referência para esses processos dentro da escola. É óbvio que a mediação do professor é extremamente importante. Há dois motivos essenciais para isso. O primeiro deles é que o professor detém a condução do processo. Então, nesse sentido, ele é o mediador do processo. É ele que vai poder entender o processo a médio e longo prazo. Então, poder mobilizar esses conhecimentos que os estudantes têm para a produção de conhecimento, tanto do estudante quanto daquele coletivo de estudantes, é algo que só o professor é capaz de fazer. Um outro aspecto importante é que, no ensino médio, a gente está falando de professores que são especialistas e, portanto, são professores que detêm um certo grau de conhecimento, de aprofundamento numa determinada área do conhecimento. E, portanto, é o professor, quem é especialista, que é capaz de fazer um recorte da área de conhecimento que seja, ao mesmo tempo, mobilizador, mas que seja também propício para o desenvolvimento desses estudantes. Então, fazer essa intermediação entre as aprendizagens dos estudantes e as diferentes áreas do conhecimento é algo que só o professor é capaz de fazer. Com relação ao foco pedagógico, é importante entender que, em relação a esse eixo, temos uma oportunidade de colocar o estudante no centro do processo. Significa, por exemplo, abrir espaços para que ele possa se manifestar de diferentes maneiras. Qual a importância disso? A importância disso é não só valorizar a sua identidade enquanto estudante que manifesta uma cultura, que manifesta determinadas tradições e assim por diante, mas também possibilitar um espaço de diálogo entre esse estudante e diferentes atores. Nesse sentido, é bastante importante que se pense em produtos que, a partir da escola, dialoguem com diferentes contextos, seja esse contexto, o contexto do bairro, o contexto regional, ou mesmo um contexto mais ampliado. Em relação aos processos criativos, é importante entender que eles não são de uma única área do conhecimento, por exemplo, áreas de linguagem. Os processos criativos eles podem se dar e se manifestar a partir de diferentes situações, de diferentes temáticas ou de projetos e situações didáticas de diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, é importante que se estimule nos estudantes uma perspectiva estética a partir de qualquer manifestação que ele possa fazer. Então, ao desenvolver, por exemplo, trabalhos relacionados a uma intervenção comunitária, que não se tenha apenas a proposta dessa intervenção, mas que essa proposta de intervenção tenha um cuidado estético, ou que tenha, por exemplo, um cuidado em relação à forma como isso vai ser comunicado às outras pessoas. No sentido de pensar em produtos para esse eixo, é importante que esses produtos eles envolvam diferentes linguagens. Por exemplo, então, muitas vezes se vai se pensar num aplicativo de celular em relação, por exemplo, à identificação de pontos vulneráveis num determinado local. É importante que esse aplicativo, por exemplo, tenha não só um processo de programação, mas que ele também tenha o cuidado de para quem que ele está sendo destinado, qual é a melhor maneira de manifestar, qual é a melhor maneira de apresentar esse produto para esses diferentes públicos. É importante que se crie situações nas quais materiais que aparentemente são materiais que seriam materiais de refúgio e tal, possam ser utilizados com outros significados. Aqui a gente tem um exemplo. Então,
É importante, por exemplo, que a partir de uma situação desenvolvendo diferentes áreas, por exemplo, a área de ciências humanas e tal, a manifestação disso se dê, aqui no caso, de uma xilogravura. Como é que foi feito isso, né? Isso foi feito, por exemplo, a partir do uso de materiais que seriam materiais, a princípio, descartáveis, como restos de madeira e coisas do tipo, que não só foram utilizados para que os alunos entendessem os princípios e tal de uma xilogravura, mas que pudessem representar um determinado processo histórico envolvendo lá um período da história brasileira, um determinado contexto do regionalismo do Nordeste e tal, utilizando essas diferentes estratégias. Um outro exemplo é o que temos logo aqui atrás, né? Então a gente tem aqui um mural e nesse mural a gente pode ver a manifestação de diferentes estudantes, né? Então, a partir de materiais simples, por exemplo, diferentes tipos de papel reciclados e tal, é possível construir um painel. Sobre esses papéis, esses diferentes tipos de suporte, foi possível, por exemplo, construir diferentes tipos de impressões, algumas delas envolvendo xilogravura, outras envolvendo pinturas e assim por diante. Isso é uma forma, por exemplo, não só dos estudantes se manifestarem, mas também deles se apropriarem de determinadas tecnologias, e aí estamos falando de tecnologias, algumas delas não tão recentes, mas tão importantes quanto as tecnologias recentes, mas também poder aplicar essas suas habilidades para diferentes processos. É comum, por exemplo, nessas situações, que os alunos descubram habilidades e potenciais que muitas vezes estavam absolutamente despercebidos, né? Nesse sentido, os espaços dentro da escola podem ser espaços para que os alunos despertem suas potencialidades. Então, o que significa isso? Por exemplo, que os alunos descubram que através da música, ou através da xilogravura, ou através de desenho, ou através de outras manifestações artísticas manuais, ou de escrita, ou de oralidade, eles possam não só se identificar, mas também possam pensar em como eles podem utilizar essas suas habilidades para projetos futuros, para os seus projetos de vida e assim por diante. Nesse sentido, é importante, por exemplo, que esses espaços escolares, eles, de uma certa forma, sejam espaços vivos, no sentido de que eles possam trazer e incorporar sempre novas possibilidades. Essas novas possibilidades, no sentido, por exemplo, de que se em algum momento, com algum grupo, com alguns professores, uma atividade como música seja algo importante, em outros momentos se verifique quais são as outras possibilidades, por exemplo, de oficinas de escrita ou do uso de determinados tipos materiais de reciclagem, coisas do tipo, para que os estudantes utilizem isso em oficinas e, a partir disso, desenvolvam ou apliquem tecnologias para reuso de madeira, para construção de objetos e assim por diante. Ter na escola ambientes dinâmicos que propiciem, por exemplo, que com determinadas turmas, em determinados semestres, diferentes situações envolvendo linguagens, envolvendo diferentes tecnologias ou envolvendo diferentes atividades manuais e tal, possam ser experimentadas é bastante importante. Ouvir os alunos, ouvir a comunidade, trazer as suas aspirações, as suas vivências para o interior da escola é extremamente importante. São muitas as ideias para ampliar as habilidades ligadas ao pensar e ao fazer criativo, por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações e vivências. Que tal conhecer a experiência de quem já está trabalhando nessa perspectiva? No próximo vídeo, você vai assistir a uma aula comentada e eu tenho certeza que ela poderá trazer muitas inspirações. Nos vemos lá!